Boa noite. Boa noite. O trabalho no campo perde 1 milhão de jovens em uma década e a queda acende um alerta na agricultura familiar. Barragens prometidas para evitar inundações não saem do papel na região Nordeste. Mais de 20 cidades no interior de São Paulo aprovam aumentos para prefeitos e vereadores. Os reajustes chegam a quase 200%. O último fim de semana das férias é de estudo para milhares de alunos que vão fazer o Enem. Começa no Rio a feira que reúne ideias e projetos de empreendedores das favelas. Em São Paulo, o maior festival de tecnologia do país apresenta as novidades que vão de comida impressa à roupa que detecta ansiedade. E na Copa do Mundo Feminina, o Brasil perde para a França e vai decidir a vaga contra a Jamaica na quarta-feira. A partir de agora, no Jornal Nacional. O número de jovens trabalhando no campo despencou na última década e essa queda preocupa um setor importante para a economia do país, a agricultura familiar. Plantar, colher, ver os frutos brotarem do campo é a vida que faz sentido para Cleonice. Apaixonada pela terra e por tudo que ela é capaz de gerar. Há 10 anos, a agricultora e o marido começaram a produzir neste cantinho de Nova Lima, perto de Belo Horizonte. Os negócios cresceram, mas conseguir mão de obra, principalmente entre os jovens, tem sido um desafio. Todo dia você tem que plantar, arrancar mato, regar. E eu acho que só quem entende o valor da comida, do que ela come, né? O valor de você ir ali e colher um alface que você quer fazer uma salada agora, que tem esse amor mesmo pelo campo. Em 2012, o Brasil tinha 4.700.000 jovens de 16 a 32 anos que ajudavam nessa lida na roça. Mas no ano passado esse número despencou. Em uma década, o campo perdeu mais de 1 milhão de jovens trabalhadores. E é uma força de trabalho importante demais para a manutenção da agricultura familiar. São quase 4 milhões de propriedades familiares em todo o país, que representam 77% dos estabelecimentos agrícolas. Alexandre Ferraz, técnico do DIEESE, explica que é preciso pensar em ações que tornem o campo mais atrativo ao jovem. O Brasil vem perdendo muito, né, os jovens do campo. Isso aí se deve muito à baixa atratividade da vida no campo, né? Políticas como modernização agrícola, né? Principalmente a conectividade do campo, políticas educacionais, escolas técnicas, que permitam a esse jovem se manter estudando no campo e crescendo. Demanda tem. Nas terras de Cleonice e do Tarcísio, a produção só cresce. E eles criaram uma pequena indústria para vender outros produtos. A gente trabalha com os porcos aqui do sítio e as galinhas, fazendo linguiças, fazendo defumados, fazendo charcutaria. A gente faz banana desidratada, a gente faz uma série de pequenas manipulações, né, que agregam valor e ao mesmo tempo mantém a mesma qualidade e a mesma integralidade dos alimentos. A produção em alta foi uma oportunidade para Mônica, que fez o caminho inverso dos jovens. Largou a capital para trabalhar na roça e dar aos filhos uma vida diferente. É bem melhor do que na cidade grande, é mais complicado, que é a natureza. Acho que é disso que a gente precisa, né? Da natureza, cuidar mais dela. O desmatamento nas margens de rios agrava os efeitos das enchentes no Nordeste. Em Alagoas e em Pernambuco, uma solução prometida há mais de uma década praticamente não saiu do papel. Jerônimo viu a casa onde morou por décadas em Atalaia, região metropolitana de Maceió, ser levada pela enchente no início de julho. E a casa desabou toda, perdi tudo, deu condições de tirar nada, documento, até dinheiro foi no meio, todas as coisas que tinha dentro da minha casa foi embora. A história se repete. Muita chuva, os rios que vêm de Pernambuco e cortam Alagoas transbordam e deixam milhares de pessoas desabrigadas ou desalojadas. Além do prejuízo financeiro, causa também o prejuízo psicológico, porque muita gente ainda está se recuperando da enchente do ano passado. E logo em seguida aconteceu esse ano. Branquinha, em Alagoas, ainda se recupera dos prejuízos causados por mais uma inundação. Aqui, não parece, mas ficava uma praça que foi destruída pela força do rio Mundaú.
Especialistas elaboraram um projeto numa parceria entre os governos federal e estadual e apontaram que uma das soluções para evitar as inundações é a construção de represas. Ainda em 2011, esse engenheiro que fez parte do estudo projetou 8 barragens para as principais bacias hidrográficas do estado. São represas grandes, são represas de porte da ordem de 50 metros de altura. A cheia ela vem com alta velocidade e bate naquele barramento e vai subindo, vai acumulando até chegar a um ponto que ela verte, né? Das 8 represas, 3 deveriam ter sido construídas no rio Mundaú, que ao transbordar inunda 4 cidades. Nenhuma começou a ser construída. Outras 5 represas seriam construídas no Agreste e na Zona da Mata, em Pernambuco. Passados 12 anos, apenas Cerro Azul, em Palmares, região do Agreste, está pronta. As outras 4 seguem com as obras paralisadas. O pesquisador Emerson Soares, da Universidade Federal de Alagoas, explica que as barragens ajudam, mas precisam vir acompanhadas de outras ações. Nós temos que reflorestar as áreas marginais, porque vai causar erosão também na área marginal, impedir que tenhamos o avanço das cidades em direção às áreas marginais. Esses rios também tem que lembrar que estão cada vez mais assoreados, então eles estão avançando cada vez mais em direção às cidades. O comércio de São Francisco veio abaixo na enchente do ano passado. Com a ajuda dos parentes, ele reconstruiu o prédio. Este ano, perdeu quase toda a mercadoria e não esconde o medo do futuro. Todo ano a gente tem medo, já fica de orelha em pé. Quando chega tempo de inverno, quando a água vem pocando ali no campo, ali a gente já fica se afastando já. O Ministério da Integração declarou que cumpriu integralmente os convênios firmados com Alagoas. O governo de Alagoas afirmou que negocia com o Ministério a atualização de alguns dos projetos de construção de 4 barragens. O Ministério da Integração também afirmou que em Pernambuco houve falhas de projetos de 4 barragens e que a União exigiu a devolução dos recursos. O governo de Pernambuco disse que alterações em projetos desse tipo são comuns por causa de achados geológicos. Declarou ainda que vai licitar obras de 2 barragens e que negocia as demais com o governo federal. E vamos ver como fica o tempo amanhã em todo o país. Jaqueline Brasil, boa noite para você. Oi, Fachel. Boa noite para você, para a Mônica e boa noite para todos vocês. Amanhã o tempo fica firme e seco em grande parte do país, algo que vem ocorrendo nas últimas semanas. Julho está quase acabando e já é possível observar que, de Rondônia, passando pelo centro-oeste até o interior do Piauí, em várias cidades, não choveu nada. A chuva mais volumosa ficou concentrada nas áreas em azul, no extremo norte, em parte do leste nordestino e em quase todo o sul. Choveu mais do que o normal nesse mês em Porto Alegre, Maceió e Boa Vista. Amanhã tem previsão de chuva isolada do Amazonas até o Maranhão. Pode chover também no litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte até o litoral de São Paulo. Na área em amarelo, além do tempo firme, por causa da temperatura mais baixa logo cedo e ausência de nuvens, há chance de formação de nevoeiro do Rio Grande do Sul até Mato Grosso. Em Cuiabá, Campo Grande e São Paulo pode ter neblina com máximas de 36, 29 e 21 graus. E na capital paulista, a mínima deve correr à noite, com 13 graus. Há risco de geada nas serras Gaúcha e Catarinense, onde as temperaturas devem ficar abaixo dos 4 graus. Em Curitiba, Florianópolis e Porto Alegre, de manhã vai fazer frio, com mínimas de 8 e 10 graus e à tarde não sobe muito, máximas de 19 e 20 graus. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, as temperaturas não passam dos 24. Bem mais quente em Palmas com 37, 36 em Porto Velho, 32 em Fortaleza, em João Pessoa e Salvador, 30 graus. Na semana que vem, as temperaturas voltam a subir no sul, principalmente à tarde, mas por pouco tempo. Em Porto Alegre, na segunda-feira, a máxima prevista de 24 graus. Até quarta-feira deve chegar aos 29, mas já esfria na quinta-feira de novo, por causa de uma nova frente fria. Mas como ela não deve avançar para as outras regiões, a tendência é que esquente mais nos próximos dias, por exemplo, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira deve fazer 26 e até quinta-feira os termômetros podem marcar
31 graus. Fachel, Mônica, boa noite para vocês. Boa noite, muito obrigado, Jaqueline. Boa noite, Jaqueline. E seguem as buscas por um desaparecido no armazém de grãos que explodiu essa semana no Paraná. 7 suspeitos morreram durante um confronto com a polícia na região metropolitana de Salvador. A polícia militar foi recebida a tiro ontem à noite, quando investigava a denúncia de que uma facção criminosa se preparava para atacar um grupo rival. A PM apreendeu armas e drogas. Segundo a Secretaria de Segurança, a facção é comandada por um traficante que está preso em São Paulo. Bombardeios russos atingiram áreas residenciais da Ucrânia. Na cidade de Zaporíjia, um homem e uma mulher morreram quando um míssil atingiu um conjunto de apartamentos. Ontem à noite, em Dnipro, outro míssil destruiu parcialmente um prédio, ferindo 9 pessoas. Já o Ministério da Defesa russo afirma ter abatido mísseis e drones ucranianos no sul do país. Autoridades locais dizem que os destroços feriram 20 pessoas. A Polônia expressou hoje preocupação com a presença de mercenários do grupo Wagner posicionados na vizinha Belarus, perto da fronteira. Os paramilitares, que eram aliados de Moscou na guerra da Ucrânia, ganharam abrigo em Belarus depois do motim contra os chefes militares russos. Os militares que deram o golpe no Níger, na África Ocidental, estão cada vez mais isolados. A União Europeia anunciou a suspensão da ajuda financeira e da cooperação de segurança. O Bloco Europeu e os Estados Unidos não reconhecem o governo golpista e afirmam que dão total apoio ao presidente Mohamed Bazoum, preso pelos militares na quarta-feira. Bazoum é um importante aliado das potências ocidentais na luta contra grupos extremistas no oeste da África. Ontem, o chefe do golpe se autodeclarou o novo líder do Níger. Centenas de milhares de israelenses saíram às ruas agora à noite em mais uma manifestação contra a reforma do judiciário. Já é o 30º fim de semana seguido de protestos. As manifestações se espalham por 150 pontos do país. Na segunda-feira, o parlamento israelense aprovou a primeira parte da reforma que retirou da Suprema Corte o poder de barrar medidas do governo que não sejam consideradas razoáveis. A oposição acusa o governo de minar a democracia e a independência entre os poderes. O primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, nega essas acusações e diz que não vai desistir da reforma. O filho do presidente da Colômbia foi preso acusado de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. Segundo a Procuradoria-Geral, há indícios de que Nicolás Petro teria desviado o dinheiro da campanha do pai, Gustavo Petro, que foi eleito no ano passado. A ex-mulher de Nicolás também foi presa. Em março, ela disse a uma revista que Nicolás teria recebido doação de um narcotraficante no valor equivalente a R$720 mil. Nas redes sociais, o presidente colombiano lamentou a prisão do filho e prometeu não interferir na investigação. Câmaras municipais do interior de São Paulo estão promovendo reajustes em série de salários de prefeitos e vereadores. Os aumentos vão valer para os próximos mandatos. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, em 4 anos, a Câmara vai gastar 9 milhões a mais com os novos salários. Dinheiro que daria para construir 3 creches. Os 25 vereadores que forem eleitos no ano que vem vão ganhar R$18 mil por mês, reajuste de 52%, e agora terão 13º. O último reajuste foi há 6 anos. No meu ponto de vista, o vereador é um trabalhador como outro comum, porque, pessoal, ele trabalha também todos os dias da semana. Em 2017, o STF decidiu pela constitucionalidade do pagamento do 13º e férias para prefeitos, vices e vereadores. A Constituição determina que os subsídios dos vereadores devem ser fixados pelas câmaras municipais em cada legislatura apenas para o mandato seguinte. É o que as câmaras estão fazendo aqui no interior de São Paulo. Foi só uma cidade votar o aumento de salário, ou 13º, que a ideia rapidamente se espalhou. Em 25 cidades, câmaras já votaram aumento para vereadores, prefeitos ou vices que vão assumir os mandatos em 2025. Os aumentos vão de 40% a 199%.
Em São José do Rio Preto, o reajuste dos vereadores foi de 179%. Prefeito, vice e secretários terão aumentos escalonados, que variam de 50% a 102%. Moradores protestaram, mas não adiantou. Em Rio Claro, o salário dos vereadores mais que dobrou. Em Ourinhos, os próximos vereadores vão ganhar 52% a mais. As câmaras municipais alegam que os salários estão defasados e que, no caso de Ourinhos, o último reajuste foi há 9 anos. A inflação acumulada pelo IPCA, que é a inflação oficial, num período aí de 5, 6 anos, ela deu 35% acumulado. O salário mínimo não teve aumento real na maioria dos anos aqui, ele teve só um acompanhamento do índice de inflação. Segundo a Constituição, um vereador recebe de 20% a 75% do que ganha um deputado estadual. Por exemplo, o vereador de um município de 10 mil habitantes ganha 20% do salário de um deputado estadual. Num município com mais de 500 mil habitantes, esse percentual será de 75%. Especialistas em contas públicas afirmam que essa onda de reajustes nas câmaras pode afetar investimentos em áreas importantes, como educação e saúde. Os reajustes, por mais que eles possam ser feitos, não significa que eles devem ser feitos, inclusive porque a gente precisa considerar o impacto orçamentário disso e a proporção desse impacto orçamentário em relação às necessidades de outras áreas de políticas públicas efetivamente para a população, como educação, oferta de vagas em escolas, oferta de vagas em creches, eventualmente, e melhorias no atendimento à saúde, ao atendimento básico à saúde. A Câmara Municipal de Ourinhos não quis se manifestar. A Procuradoria da Câmara de Rio Claro afirmou que os vereadores estão há 4 legislaturas sem aumento. A Câmara de São José do Rio Preto disse que não aprovava reajuste há anos e que os salários dos vereadores eram baixos em comparação com cidades do mesmo porte. Veja a seguir, a Expo Favela reúne centenas de empreendedores de comunidades no Rio de Janeiro. E São Paulo recebe um dos maiores festivais de tecnologia e inovação do mundo. O último fim de semana de férias foi de maratona para milhares de estudantes que vão fazer o Enem. As aulas começam só na semana que vem, mas a Vitória está mergulhada nos livros. E a saída hoje com o namorado não foi para se divertir. Eles pegam um ônibus, mais outro, e 2 horas depois de sair da periferia de Fortaleza, chegaram até este ginásio cheio de estudantes. Uma vez por mês, este ginásio de esportes está sendo usado para a prática do estudo durante todo o fim de semana. São aulões gratuitos de preparação para o Enem que reúnem até 4 mil estudantes inscritos. Eu tenho um sonho e eu quero conquistar ele, e tem certas coisas que a gente tem que sacrificar na vida. O programa promovido pelo município também oferece aos inscritos uma plataforma com correções de redação e mais de 900 aulas. Tenta priorizar os alunos de escola pública para dar essa oportunidade para esse jovem de periferia, para esse jovem que não tem tanto recurso, para que ele consiga entrar na faculdade. Em todo o país, mais de 3.900.000 estudantes vão prestar o Enem, que acontece em novembro. 13% a mais do que no ano passado. Quase metade dos inscritos já concluiu o ensino médio e depende do reforço de cursos e aulas extras para a prova. Vindo para cá já ajuda muito, reforça muito os meus estudos. Quem está passando o fim das férias nas aulas sabe que o esforço de hoje garante um lugar ao sol amanhã. Eu tenho um sonho e eu quero realizar ele, então eu tenho que priorizar o estudo na minha vida. A escritora e pesquisadora Heloísa Teixeira tomou posse na Academia Brasileira de Letras. Assim que entrou no Salão Nobre, a mais nova imortal foi ovacionada. Foi uma noite de consagração ao poder feminino. As mulheres foram as protagonistas. A acadêmica Fernanda Montenegro foi quem entregou o diploma à colega recém-chegada. Uma clara referência à vida e à obra da agora também acadêmica Heloísa Teixeira. Ela foi uma das primeiras e mais importantes vozes do feminismo no Brasil. Durante toda a carreira, ficou conhecida como Heloísa Buarque de Holanda.
mas agora decidiu que vai usar o sobrenome da mãe. Heloísa Teixeira nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Se formou em letras clássicas e tem mestrado e doutorado em literatura brasileira. É autora de livros que fizeram história, principalmente nos anos de 1960, 70 e 80. Entre eles, 26 poetas hoje e Feminista Eu. Ela é uma pessoa irrequieta, uma intelectual sempre à frente. Então ela está sempre disposta a fazer coisas novas e é de uma importância vital para a cultura brasileira. Heloísa Teixeira é a 10ª mulher a ocupar uma vaga na BL. Ela ficará com a cadeira de número 30, que até ano passado pertencia a outra grande escritora. Até então, o assento era de Nélida Pinhon. A escritora morreu em dezembro, aos 85 anos, depois de passar por uma cirurgia de emergência em Portugal. Heloísa contou no discurso de posse que era amiga de Nélida de longa data e agora tem a missão de sucedê-la. Em 126 anos da academia, é a primeira vez que uma mulher sucede uma mulher. Para você ver quão poucas nós somos. São um total de 10 mulheres para 339 homens. Absurda essa percentagem. Mas agora vai mudar. Começou hoje no Rio a Expo Favela Innovation, a maior feira de negócios voltada para os empreendedores das comunidades. Foi na moda plus size que as amigas Magda e Cássia viram uma oportunidade de empreender. Elas nasceram no Morro da Boa Vista, em Niterói, e tentam expandir o negócio para todo o estado do Rio. Começamos empreendendo no porta a porta, vendendo para as nossas amigas. O negócio foi crescendo, foi ganhando corpo. As duas estão entre os mais de 400 expositores da Expo Favela Innovation. Esse evento, na verdade, o objetivo central dele é como é que a gente conecta a favela e o asfalto, os empreendedores das favelas com os investidores que querem encontrar algum tipo de negócio em que eles possam investir. Dados inéditos divulgados no evento mostram que quase 40% dos moradores de favelas do Rio têm um negócio próprio. Só que a falta de investimento é o principal desafio para a maioria dos empreendedores, o que aumenta a informalidade. 57% dos negócios não têm CNPJ. A Expo Favela também traz arte e cultura, com uma programação repleta de dança, música, exposições e cursos, além de uma série de debates importantes para a sociedade. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Silvio Almeida, foi um dos convidados da conferência sobre economia, favela e direitos humanos. Falar de empreendedorismo é falar, sabe do quê, meu camarada? De futuro. Falar de futuro, falar da capacidade das pessoas de projetar um futuro, de pensar uma vida nova, uma vida melhor para a sua própria família. Regina Casé mediou a palestra sobre educação antirracista. O que vai mudar esse cenário de desigualdade que a gente vive e esse lugar estanque que a gente está, que parece que vai e não vai, esse pântano, é a educação. Samanta Almeida, diretora de Diversidade e Inovação em Conteúdo dos Estúdios Globo, participou de um bate-papo sobre o protagonismo negro no audiovisual. A conversa foi mediada pela jornalista Lilian Ribeiro. Assim como eu, muitas outras pessoas estão sendo impactadas por essas novas possibilidades, especialmente com essas novas realidades que estão sendo mostradas a partir do talento negro, que é protagonista na tela, mas também atrás da tela. De hoje até segunda, o evento deve atrair mais de 20 mil pessoas. Eu costumo dizer que a favela ela não é carência, ela sim é potência. E a favela ela não venceu, né? A favela segue vencendo. Só de eu ter chegado... Mano, eu não quero chorar. Mas só de eu ter chegado aqui já é uma vitória. E o Campus Party, um dos maiores festivais de tecnologia e inovação do mundo, termina amanhã em São Paulo. E essa edição trouxe novidades que surpreenderam o público. No mar de barracas onde só cabiam geeks e nerds, agora tem também outros tipos de viajantes. Eu não sou geek, né? Eu gosto muito de biologia, não tem nada a ver, então eu sou bem diferente. Quem quiser saber de tecnologia, vem na Campus, porque tem de tudo aqui, né? E tudo está relacionado com a tecnologia, então é para todo mundo. E se o avanço da tecnologia anda associado à vitória dos robôs, quem vai construindo o mesmo futuro são programadores, engenheiros de software, designers
estilistas de moda e até chefes de cozinha. Primeiro concurso gastronômico. O concurso de pratos tem um ingrediente que não estava em nenhuma receita. Eu nunca tinha visto comida impressa, essa é a primeira vez e eu gostei muito da ideia e da proposta. É comida? Sim, é comida, não é sintético, não é ultraprocessado, não tem nenhum tipo de aditivo. É uma comida que todo mundo tem em casa, que a gente utiliza como ingrediente, uma matéria-prima, para poder gerar o alimento final. Sinceramente, eu estou surpresa, eu não sabia. Nossa, muito impressionante mesmo. Nessas rodas, ninguém mais duvida que a inovação vai andar cada vez mais junto da gente. Cada vez mais tecnologia, roupa é uma coisa só. Acho que é uma tendência que não tem mais volta. Bom, como a ideia aqui é experimentar, não foi difícil me convencer a vestir a tecnologia. O propósito dessa roupa que eu estou usando é detectar uma crise de ansiedade. Já foi instalado aqui atrás um sensor térmico que vai medir minha temperatura. Aqui na frente, um medidor de batimentos cardíacos. E a ideia é que o coração acelerado com a elevação da temperatura é crise de ansiedade. Ó, começou, tô tranquila, tô sem crise. Graças a Deus tô sem crise, tranquila. Se tivesse com a crise? Aí eles já acionariam um mecanismo, fazer uma massagem cardíaca em você e avisariam um ente próximo que você selecionar para poder avisar que você está com problema. Você ganhou um prêmio com essa roupa? Sim, ganhei a campus lá em Goiânia e vim participar aqui também. É para acabar mesmo com qualquer ansiedade pelo que está por vir. Entender como que isso se adequa ao nosso dia a dia e como a gente vai tirar proveito para que a gente possa ter uma sociedade melhor para todo mundo. Em Belo Horizonte, o calendário das festas juninas ainda não terminou. E o Fabiano Vilela está acompanhando o arraial em um dos pontos mais tradicionais da capital mineira. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Mônica, Fachel e a todos. A gente está aqui na Praça da Estação, no centro de BH, que se transformou em um grande arraial. É uma festa muito bonita que também envolve uma disputa de altíssimo nível com a participação de 3.200 quadrilheiros divididos entre os grupos de acesso e especial, como nos desfiles das escolas de samba. Nesse fim de semana se apresentam 16 quadrilhas representando comunidades aqui da região metropolitana de Belo Horizonte que passam o ano inteiro se preparando para esse momento. Os jurados do concurso avaliam 5 quesitos, como coreografia, caracterização e até o casal de noivos. Além de muita dança, o Arraial de Belo Horizonte também oferece uma vila gastronômica com delícias típicas preparadas com aquele toque mineiro e ainda apresentações de forró e de música sertaneja. A entrada é de graça, o Arraial de BH é uma tradição, está completando 44 anos. Toda a programação você confere no G1. E há tanta vontade de curtir as festas de São João aqui em Belo Horizonte que esse arraial só deve terminar no primeiro fim de semana de agosto. Volto com vocês, Mônica, Fachel. Obrigada, Fabiano. Boa noite. E o Festival de Tribos Indígenas no Pará está movimentando o turismo na Amazônia. Há quase 3 décadas, a pequena cidade de Juruti, localizada na floresta amazônica, no oeste do Pará, fica colorida para receber turistas de todo o canto do Brasil, que vêm conhecer o Festival das Tribos Indígenas Munduruku e Muirapinima. Uma tradição que começa ainda na infância. Mas é a disputa tribal que chama a atenção dos turistas. O desafio numa arena chamada Tribódromo. Cada tribo tem 3 horas para defender o tema. É uma disputa, mas não é só isso. O festival também representa a luta dos povos da floresta por valorização e respeito. Alegorias, músicas e rituais mostram a história dos indígenas e dão voz às lutas para preservar a floresta. Essa cultura é tão rica, tão bela, o evento vai chamar atenção para os nossos irmãos indígenas. A celebração é conduzida pelos povos originários com cânticos e rezas. Falar dos povos indígenas também é falar das suas lutas, dos Yanomami, dos Ticunas, dos Tiriós. Uma reflexão da luta pela vida e por suas terras. Ele traz essa essência da cultura indígena, dos povos
nos fortalece muito para existir, persistir e existir. Quem vem de longe reconhece o valor dessa mensagem. Entende a importância de eventos de manifestação cultural pela propagação da Amazônia para outras regiões. A seguir, na Copa Feminina, a seleção perde para a França e vai decidir a classificação contra a Jamaica. Na Copa do Mundo Feminina, o Brasil perdeu para a França por 2-1 e garante a vaga nas oitavas de final se vencer a Jamaica na última rodada da fase de grupos. 49.378 pessoas no estádio australiano lotado, com alguns tons de França, mas quase todo brasileiro. O técnico da França, Hervé Renard, disse que era amarelo demais para o gosto dele. Só que às vezes esse ambiente pode motivar o time da minoria. As francesas lutaram por cada bola desde o primeiro minuto de jogo. Ganhavam as divididas e obrigavam a goleira do Brasil a trabalhar muito. Lelê, palma sensacional! Mas nem a Letícia pôde parar a maior artilheira da história do futebol francês, Le Sommer. Gol da França! Mesmo pressionado, o Brasil conseguiu criar. A Adriana teve a chance do empate sozinha, de frente para a goleira Perrot Manhã, mas desperdiçou. Posse de bola, volume de jogo, a seleção teve apenas no segundo tempo. Após uma troca de passe, a Ari Borges tentou bater para o gol. A bola desviou na zaga da França e sobrou para Debinha marcar o primeiro gol dela em Copas do Mundo. Debinha! Gol! Brasil! Enquanto o Brasil tentava a virada, a Marta sofria fora de campo. Ela deixou um pouco das unhas e da voz naquele cantinho ali do estádio de Brisbane. Tensão que só piorou após o segundo gol da França. A Marta até entrou em campo nos últimos minutos do jogo, mas não conseguiu evitar a derrota por 2-1 para a França. Um resultado ainda pior para o Brasil por causa da vitória da Jamaica por 1-0 sobre o Panamá. Essa é a gangorra de emoções de uma Copa do Mundo. Da vitória convincente sobre o Panamá na estreia, a derrota para a França 5 dias depois. Agora, o Brasil pega a Jamaica sob a ameaça de uma eliminação na primeira fase. Só a vitória interessa na próxima quarta-feira. Toda vez que a gente entrar dentro de campo, o nosso objetivo é a vitória. Então, contra a Jamaica vai ser do mesmo jeito. A gente tem que começar desde o início do jogo buscando a vitória. O Brasil está em terceiro lugar do Grupo F com 3 pontos, atrás de França e Jamaica com 4. Só os 2 primeiros se classificam para as oitavas de final da Copa. Mas elas não estão prontas para o adeus. Olha, esforço não faltou, mas o gol da vitória da França foi marcado numa jogada que a seleção brasileira já conhecia. Ao fim do jogo, o discurso era um só. Infelizmente a gente acabou errando ali, né? A atenção ali numa bola parada, realmente um detalhe que a gente descuidou um segundo ali, deixamos a Renata entrar sozinha dentro da área. A derrota do Brasil aconteceu num lance que todos previam. A zagueira e capitã Wendy Renard foi a jogadora mais citada nas entrevistas da seleção brasileira na semana anterior ao jogo. É claro que é uma jogadora muito importante para a França, muito decisiva nas bolas paradas. Por causa de uma lesão, a presença dela não era certa na partida. A escalação de Renard só foi confirmada com a divulgação da lista oficial. E o técnico da França disse que foi ela quem pediu para jogar. A zagueira confirmou que nunca teve dúvidas de que entraria em campo e disse que os mistérios fazem parte de uma Copa do Mundo, porque são importantes para não dar informações aos adversários. Com 1,87 m, Renard é a atleta de linha mais alta da Copa do Mundo e principal jogadora da França. Os cruzamentos para ela são sempre muito explorados pela equipe. No jogo de hoje, não precisou nem pular para cabecear. Não foi falta de aviso. Gol da França. Renard, número 3. O erro de marcação da seleção brasileira deu a Renard o papel de protagonista mais uma vez. Foi o terceiro gol dela em jogos contra o Brasil, todos de cabeça. Depois da partida, a técnica Pearson Hogg lamentou o gol sofrido e falou que, no lance, as jogadoras esqueceram o que tinha sido combinado. Acho que isso serve de lição para a gente levar para os próximos jogos e a gente ter mais atenção nesses minutos finais. São detalhes que tem que ser corrigido aí para os próximos jogos, porque a gente precisa vencer para poder classificar e seguir aí em frente no Mundial.
Pelo grupo G da Copa do Mundo, a Suécia goleou a Itália. De cabeça, Ilestedt fez o primeiro da Suécia. Em mais uma cobrança de escanteio, Rolfan marcou o segundo. Ainda no primeiro tempo, Blackstenius fez Suécia 3-0. De novo, de cabeça, Ilestedt fez o segundo dela na partida. E no fim, Blomqvist fechou a conta, 5-0. A Suécia lidera o grupo com 6 pontos. A Itália é a segunda com 3. O esporte espetacular desse domingo tem Copa do Mundo Feminina e a grande final de um campeonato de futebol de rua, disputado na Bahia. O São Paulo anunciou a contratação do colombiano James Rodrigues. Em 2014, o meio-campo foi o artilheiro da Copa do Mundo do Brasil com 6 gols. Um deles ganhou o prêmio da FIFA de gol mais bonito daquele ano. Hoje, com 32 anos, já teve passagens por clubes como Real Madrid e Bayern de Munique. James assinou com São Paulo até junho de 2025. Na 18ª rodada do Brasileirão, 5 jogos já terminaram. No Maracanã, o Fluminense recebeu o Santos. Germancano fez o único gol do jogo. Fluminense 1-0. Corinthians e Vasco em São Paulo. Renato Augusto ajeitou bonito para o Maicon, que chutou no canto. Yuri Alberto aumentou. Gabriel Peck driblou o Cássio e descontou. Mas logo depois, a bola bateu na mão de Paulinho. Pênalti. Roger Guedes bateu e fez mais um para o Corinthians. 3-1. Em Porto Alegre, o Internacional saiu na frente do Cuiabá. Bustos bateu e fez um golaço. De cabeça, Raniel empatou. E o Daverson virou para o Cuiabá. 2-1. Atlético Paranaense e Cruzeiro em Curitiba. Arthur Gomes fez 1-0 para o time mineiro. E o Arthur Gomes também marcou o segundo. Ainda no primeiro tempo, Madison descontou. O Atlético chegou ao empate no segundo tempo, com Pablo, 2-2. Mas o Wesley recolocou o Cruzeiro na frente. O goleiro Rafael Cabral derrubou o Canóbio, pênalti. Fernandinho deixou tudo igual, Atlético 3, Cruzeiro também 3. Fortaleza e Bragantino na Arena Castelão. Luan Cândido, de cabeça, marcou para o Bragantino. O Bruninho fez o segundo. E Thiago Borbas, o terceiro. Bragantino, 3-0. O Jornal Nacional termina aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite e bom domingo. Fala, rapaziada, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E estou chegando para te avisar que hoje tem Corinthians e Vasco pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje você vai ficar informado e vai saber tudo sobre esse jogo. As principais e últimas informações da equipe do Corinthians e também as últimas notícias da equipe do Vasco. O Corinthians, que vem de empate na última rodada fora de casa diante do Bahia, joga hoje na Neoquímica Arena e quer 3 pontos para fugir de perto da zona de rebaixamento. Já o Vasco, lanterna, vindo de 3 derrotas consecutivas, também vem em busca do resultado positivo para pelo menos sair da última posição. Então, se você é torcedor do Corinthians ou torcedor do Vasco, eu faço convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber os próximos vídeos. E comenta embaixo o seu palpite, porque Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado, às 6h30 da tarde, no horário de Brasília, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O jogo será realizado na Neoquímica Arena, em São Paulo. O Corinthians chega para o duelo deste fim de semana em um bom momento. Foram 5 vitórias nos últimos 6 jogos, a principal delas na última terça, contra o rival São Paulo, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. Já no Brasileirão, no entanto, a situação ainda é desconfortável. Embora tenha um jogo a menos do que seus concorrentes, o Timão tem apenas 16 pontos, 2 a mais que o Bahia, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e luta para se afastar do grupo dos 4 últimos colocados. Afundado numa crise que parece não ter fim, o Vasco vem de 3 derrotas consecutivas no Brasileirão.
São 9 nas últimas 10 rodadas. Desempenho que coloca a equipe do Rio de Janeiro no último lugar na tabela, com apenas 9 pontos, a 6 de distância do primeiro clube fora da zona de rebaixamento, que atualmente hoje é o Goiás. Depois de estrear com derrota para o Atlético na rodada passada, o técnico Ramon Dias fará seu segundo jogo no comando do Vasco e vai contar com novidades, já que 3 dos reforços recém-contratados foram regularizados e estão à disposição nessa partida: os meias Prachetes e Paulinho e o atacante Sebastião Ferreira. Pelo lado do Corinthians, a escalação alvinegra tem algumas dúvidas. O paraguaio Matias Rojas ainda trata de dores no pé esquerdo e o Corinthians não divulgou se o meia foi ou não relacionado à partida. Na lateral esquerda, Fábio Santos e Bidu disputam a posição. Apesar das incógnitas, é certo que o alvinegro vai a campo com uma linha de 4 defensores. O técnico Luxemburgo quer aproveitar a boa fase para fortalecer o sistema tático e por isso mantém força máxima e deve mudar apenas uma ou duas peças em relação ao time que bateu o São Paulo no meio de semana. Provável escalação então do Corinthians deve ter o Cássio, Gil, Bruno Mendes, Fábio Santos e Fagner, Fausto Vera, Maicon, Renato Augusto, Roger Guedes, Adson e Yuri Alberto. Já pelo lado do Vasco, mal chegaram e os novos reforços já devem ir para campo. Ao menos é o que indicou nos treinos o Ramon Dias durante a semana. As chances são grandes de Prachetes e Sebastião Ferreira, por exemplo, começarem hoje como titulares. Então a provável escalação do Vasco deve ter o Léo Jardim, Léo Pelé, Capasso, Miranda, Lucas Piton, Medel e Puma Rodrigues, Prachetes, Jair, Figueiredo e Sebastião Ferreira. O jogo vai ser apitado pelo Leandro Pedro Voaden, com o assistente número 1, Maurício Coelho Silva Pena, assistente número 2, Michael Standlau, quarto árbitro o Lucas Caneto Belotti, e no VAR teremos o Emerson de Almeida Ferreira. Aí na próxima rodada, o Corinthians joga fora de casa, vai lá no Beira-Rio, joga contra o Internacional, e a equipe do Vasco, na próxima rodada, vai receber a equipe do Grêmio em jogo válido pela 18ª rodada do Brasileirão. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo, que vença o melhor, fiquem todos com Deus e até a próxima.